Firma aí, câmera. Ainda no livro de vocês, na página 94, fala assim, teoria sintética da evolução. Pode ser chamado de teoria sintética da evolução, como também pode ser chamado de neodarwinismo, tá? Que significa o quê? Desenvolvimento da genética. A variabilidade genética, variabilidades são variação de genes, então variação de espécies, né? Variação genética, variação de genes. Nós sabemos que nós temos trilhões de genes dentro de um cromossomo, então variabilidade genética. A variabilidade genética surge através da mutação. Nós vimos na aula passada falando sobre... eu não lembro mais a aula, gente, porque é tanta aula, mas nós falamos sobre mutação em bactérias selvagens. Lembra que existia as outras bactérias, sem ser as selvagens, as resistentes, devido à mutação de genes, que se dava do nada essa mutação? Então, a variabilidade genética, ela surge através da mutação dos genes, né? Darwin não soube explicar isso na época. Ele sabia da seleção natural, mas ele não sabia explicar nem variabilidade genética, nem genes, hereditariedade, ele não sabia explicar isso. Os processos evolutivos, embora selecionem indivíduos, né, agem em populações e espécies onde se encontra variabilidade genética. Né? A variabilidade genética, ela existe, ela age em população, ela age em espécie, através da mutação de genes, tá? Darwin não conseguiu explicar isso, mas isso aconteceu, né? E é fato, tanto é que hoje está no livro de vocês. Onde essa variação dentro de uma mesma espécie é chamada de variabilidade intraespecífica. Ou seja, uma variação específica. O livro de vocês cita como variabilidade intraespecífica na seleção natural, uma seleção natural que age sobre os organismos, porém com a variabilidade genética, cita os benditos dos tentilhões lá de Galápagos. Mas eu não vou falar dos tentilhões, eu vou dar um outro exemplo aqui, tá? De variabilidade genética, que o Darwin não soube explicar, porém Mendel, né, lá atrás ele conseguiu destrinchar, porém como ele não tinha estrutura financeira, ele não foi muito bem lembrado, mas foi crucial para hoje a gente saber o que era variabilidade genética. Eu vou dar um exemplo aqui, e no livro de vocês tem uma espécie de feijão, né? Uma mesma espécie com variações, tanto é de cores. Um exemplo de uma variabilidade intraespecífica. Existiam coelhos branquinhos com os olhos pequenininhos, né? Aí o que aconteceu? Houve mutação. Mutação significa o quê? Variação. Na próxima descendência, existiram o quê? Coelhos brancos com os olhinhos pequenos e coelhos brancos com os olhos grandes. Isso foi o quê? Uma mutação, uma variação. E o que aconteceu? Aí entra Darwin. Aí nessa parte Darwin sabe explicar a seleção natural. Os próximos descendentes apareceram só coelhos brancos com os olhos grandes e os com os olhos pequenos não existiram. Isso significa o quê? Seleção natural. Significa que os de olhos maiores, eles estavam mais aptos no ambiente e assim eles poderiam viver. Então essa parte para frente, Darwin sabia explicar que era uma seleção natural. Essa parte para trás, que é a mutação de genes e a variação, ele não soube explicar. Que é o que o Mendel explicou para nós anteriormente, quando nós estudamos lá no primeiro e segundo capítulo. Lembram disso?